Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do 30 a 34. Vocês viram que o Evangelho hoje começou com o retorno dos apóstolos. Jesus enviou os apóstolos a pregar o Evangelho. Lembremos aqui que o envio ainda não é aquele segundo envio. Depois da ressurreição de Jesus, de sua ascensão, aonde Jesus envia os apóstolos para pregar para todas as nações. Por enquanto, ainda era para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus deu a eles autoridades para expulsar os demônios e anunciar a boa nova, pregar a conversão e dizer para eles que o reino dos céus está próximo. Eles foram, e o evangelho de hoje começa dizendo assim, que eles voltaram e contaram tudo o que havia feito, o que haviam feito e ensinado. Eles estavam felizes com o progresso, eles estavam felizes com tudo que havia acontecido. E Jesus, de prontidão, Jesus chama eles para um lugar deserto, para eles descansar, porque Jesus percebeu que, apesar de toda a alegria, eles precisavam do descanso. É assim, o ministro de Deus precisa dessas paradas. Depois de pregar, depois de exercer o seu ministério, depois do apostolado, ele precisa do descanso. E esse descanso consiste principalmente em ficar com Jesus. Nós, sacerdotes, bispos, os diáconos, somos chamados a sempre estar com Jesus diante da sua presença na Eucaristia. Isso é muito importante, mas interessante também que eles não conseguiram. O povo estava ali, olha, na cola de Jesus, atrás, seguindo Jesus, para onde Jesus ia, eles estavam indo. E eles, percebendo para onde Jesus estava indo com os apóstolos, eles foram e chegaram primeiro. E aí entra a compaixão de nosso Senhor. Jesus, vendo aquela multidão, aqui vai dizer, ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A ovelha, ela precisa do pastor, que é uma parábola, é uma metáfora para mostrar assim, nós necessitamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Como é que nós vamos caminhar sem nosso Senhor Jesus Cristo? Em outras passagens do Evangelho,
quando mostra essa compaixão de Jesus, ele diz: ensinai, ou melhor, rezai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E meus irmãos, no decorrer da história da igreja, Deus nunca permitiu que os cristãos ficassem sem sacerdotes e sem bispos. Isso nunca vai acontecer. Deus sempre enviará, mas é preciso que nós rezemos. É interessante que hoje a igreja comemora São Brás. São Brás é um santo muito conhecido popularmente. E é interessante que a liturgia de hoje, nós estamos de vermelho, justamente porque São Brás, ele se tornou bispo e morreu. Foi martirizado. Mas como aconteceu o martírio de São Brás? E por que hoje, em todas as igrejas do mundo, ao celebrarmos a memória de São Brás, o sacerdote usa a vela cruzada e coloca na garganta? Então é preciso que nós conheçamos a história de São Brás, que é bem semelhante ao evangelho de hoje. São Brás, ele nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, ali perto dos anos 300, quer dizer, antes dos anos 300, ali no século, ele é do século IV. Num certo tempo, começou a questionar sobre sua profissão de médico. Ele era um médico, e olha, meus irmãos, um bom médico e cristão. E ele começou a perceber que faltava alguma coisa. Tem muitas pessoas hoje que são assim. Elas têm uma profissão, mas lá no fundo elas sentem que está faltando alguma coisa. Pode ser que seja um chamado que Deus esteja fazendo. E foi isso que o Brás, o São Brás, ele percebeu. Ele queria servir a Deus, mas não sabia como. Diante desse sentimento, diante de tudo que estava passando no coração dele, ele queria servir a Deus, mas ele não sabia como. Aí ele resolveu, então, tornar-se um eremita e ficar em constante oração. Veja que o evangelho de hoje, Jesus chama os apóstolos para estarem sós, para descansar, para rezar. O eremita, não sei se vocês sabem, é uma vocação dentro da igreja. Não é para qualquer um, não. É uma vocação, assim, impressionante. A pessoa, ela fica sozinha. Ela se retira e vive no escondimento, numa vida de oração, de penitência, rezando. De vez em quando ela procura um diretor espiritual para falar como ela está, se confessa, vai na missa e volta para este estado de solidão. Tem até uma pessoa que eu acompanho que ela vive nesta situação. Ela vive nesta solidão. Ela me procura uma vez por mês, se confessa, vai na missa, mas ela fica no escondimento. Então ele vivia nesta vida de penitência, de escondimento e de solidão. Mas não adianta se esconder, porque as pessoas vão atrás. É interessante que os eremitas, eles sempre são procurados. Sempre tem alguém que vai se aconselhar.
Então as pessoas começaram a procurá-lo. E neste tempo, o bispo ali da cidade onde ele estava morreu. E o povo foi atrás de São Brás e pediu para que ele fosse bispo. Ele, vendo a necessidade e tendo compaixão do povo, lembremos que Jesus no Evangelho fala justamente isso, que ele teve compaixão do povo. Então ele foi, fez os estudos, se tornou sacerdote e depois ele foi sagrado bispo. De médico passa a ser eremita, de eremita, bispo. Ele gostava tanto do eremitério que ele construiu o lugar onde ele iria morar como bispo, ali próximo do local onde ele ficava antes. Nesse tempo também surgiu uma grande perseguição aos cristãos. O prefeito da Capadócia, chamado Sebaste, começou a perseguir os cristãos e matar também os cristãos. Era perseguição para matar. Quem não cedia aos deuses pagãos eram mortos. E aí eles souberam desse bispo chamado Brás. E eles pegaram os animais, foram em busca dos animais que eles usavam para que os animais pudessem devorar as pessoas. Só que São Brás, ele, além de ele viver essa vida recolhida, ele também vivia em grande harmonia com os animais. Esses homens, mandados por Sebastião para pegar os animais para matarem os cristãos, vendo isso, falou com Sebastião. Aí Sebastião foi lá e mandou prender São Brás. Uma vez que São Brás estava preso, e ali fala na história que ele não resistiu. Quando os homens chegaram para prendê-lo, ele não fez resistência nenhuma, igual Jesus. Não fez resistência nenhuma quando ele foi preso. E levaram ele e deixaram na prisão. Mesmo na prisão, as pessoas iam lá para visitar São Brás, o bispo Brás, e para pedir orientações e para pedir também orações. Foi nesse tempo em que São Brás estava preso que uma mãe levou o filho dela, que estava com uma espinha de peixe atravessado na garganta. A mãe, com medo de ver o filho morrer naquela condição, levou a criança para São Brás, que estava preso. São Brás fez uma oração, olhou para o céu, rezou e fez o sinal da cruz, e por milagre a espinha desapareceu, o menino ficou bom. Sebastião, o prefeito, ele continuou nessa perseguição e, sabendo que algumas mulheres foram na prisão para medicar São Brás, porque ele estava na prisão, mas ele estava sendo torturado. E essas mulheres foram lá para ajudá-lo. Sabendo que essas mulheres foram lá, eles mataram as mulheres e jogaram as mulheres no rio. São Brás foi veemente, foi muito firme, falando para Sebastião que ele não podia fazer aquilo. Aí o que foi que ele fez? Jogou São Brás no rio, e por incrível que pareça, São Brás começou a andar sobre as águas, saindo do rio. Então, eles, não contentes com essa situação, e não se contentando, melhor dizendo, com a situação, decapitaram São Brás. E assim São Brás morreu. Na celebração da missa da Eucaristia de hoje, da missa, claro, da Santa Missa, a vela que foi usada ontem
na missa da apresentação do Senhor, essa vela foi abençoada, é esta vela que é usada na celebração da Eucaristia de hoje. E lembrando São Brás, que havia curado aquele rapaz daquele problema na garganta, o sacerdote, ele cruza aquela vela em forma de cruz, em forma de X, na verdade, e coloca na garganta e faz uma oração breve de São Brás para lembrar São Brás que curou aquele jovem. Então, no dia de hoje, primeiro recorramos a São Brás. Peçamos a ele a graça, né, de que na igreja surja bons sacerdotes, bons bispos, dedicados, que deem até a vida pela salvação das almas, como aconteceu com São Brás. Dedicado, evangelizava, cuidava das ovelhas, como Jesus dizia. Ele tinha compaixão, Jesus, que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. E notemos que na vida de São Brás, as pessoas iam atrás dele, eram aconselhadas, ele rezava pelas pessoas, dava a Eucaristia, os sacramentos, pedia a Deus pela salvação das almas daquelas pessoas. Ele era o bom pastor. Ele era a expressão do bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje na igreja nós estamos precisando e necessitamos de bons pastores, de bons sacerdotes, de bons bispos, que cuidem, que sejam zelosos pela salvação das almas. Que cuide das almas, que ensine, como no Evangelho diz, que Jesus ele teve compaixão do povo porque eles eram ovelhas sem pastor, e ali Jesus deixou de descansar e foi ensinar, mostrar o caminho da salvação. Eis a missão do bispo, eis a missão dos cooperadores dos bispos, os sacerdotes, ensinar. Levar as pessoas ao caminho da salvação. Hoje, como eu tenho dito ultimamente, nós precisamos rezar muito pelos sacerdotes, precisamos rezar muito pelos nossos bispos, para que nós desempenhemos mesmo a missão de salvar almas, de cuidar das almas, de catequizar, de levar as almas para Deus. Não essa história de que tudo é permitido. Não, o bom bispo, o bom sacerdote, ele vai mostrar o que é o certo e o que é o errado. O bispo, o sacerdote, que é o cooperador do bispo, ele tem essa missão de julgar. Esse julgamento de mostrar o que é o certo e o que é o errado. Para tirar as ovelhas do mau caminho, para continuar no caminho que é o caminho da salvação. São Brás cuidou daquelas almas. E diante da perseguição, ele deu a vida também, se oferecendo em sacrifício pela salvação daquelas almas. Que a igreja, que São Brás, que hoje nós nos colocamos diante dele, nós possamos peçamos a São Brás que envie bons pastores. Porque São Brás cuidava tanto da alma como do corpo. Interessante, como ele era médico, ele cuidava do corpo e cuidava da salvação das almas, principalmente da salvação das almas, porque o bispo, o sacerdote, é médico de almas. A alma, quando ela se encontra doente, é porque a doença da alma é o pecado. E nós estamos ali para sanar, para curar. E é na absolvição que acontece a cura. Aí vem os sacramentos que são necessários
para a nossa caminhada, para a nossa santificação. E a outra coisa, peçamos São Brás pela nossa garganta, para que, através da intercessão dele, nós sejamos curados de todos os males da garganta, principalmente o câncer. Que sejamos curados, mas que também nós sejamos curados para que da nossa garganta, para que daqui possa surgir o louvor, a glorificação que nós devemos dar ao nosso Deus. Que no dia de hoje, São Brás interceda por nós, para que nós salvemos as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.